Nós vamos falar deste rapazote aqui, isto, o Asa Noturna, o personagem que importa da Bat-família, o homem com os maiores atributos do universo DC. Mas, obviamente que eu não vou falar dele em formato bonequinho, vou falar dele em formato gibi, porque este é o seu Gibizilla Express e aqui nós temos Asa Noturna. Esse é o último volume desta saga, desse arco, na verdade não é uma saga, é um arco, escrito pelo Tom Taylor, lindamente escrito pelo Tom Taylor. Gibi de Homem, a gente fez um vídeo lá nos primórdios do canal do Imaginas Pega no Olho, um vídeo mais longo, que a gente falava sobre bons quadrinhos de super-heróis, bons quadrinhos de hominho que estavam sendo publicados atualmente. O do Asa Noturna é um deles, sem exceção, esse Asa Noturna escrito pelo Tom Taylor. Esse aqui é o último volume, o arco se encerra. São 9 volumes que a Panini publicou aqui, neste formatinho simpático, até eu comprei todos, por motivos de adoro o Asa Noturna e por motivos de ser uma história simplesmente sensacional. Você não precisa ter lido porra nenhuma a respeito do Asa Noturna ou de qualquer outro personagem da DC para entender o que se passa nessa história. Da mesma forma, você não precisa de maneira nenhuma se preocupar com ao longo das outras edições, essa não, mas ao longo das outras edições, tem lá uma ou outra história que era um rolê por meio daqueles crossovers que misturam todos os títulos da DC, não sei o quê. Não precisa se preocupar. Porque mesmo essas histórias, que são mais ou menos, elas ainda são boas e ainda assim são acima da média de outras coisas, de quadrinhos de herói que vêm sendo lançados recentemente. De longe, de longe. Esse é o Asa Noturna voltando a Bloodhaven, que é a cidade que ele adotou como sua depois que ele saiu de Gotham City, depois que ele foi viver a própria vida, adotou a própria identidade. É a cidade que ele ajuda a reerguer, ajuda a reestruturar com uma herança que ele recebe do Alfred. O Alfred morreu, não estou contando spoiler nenhum, que essa porra já tem uns 2 anos pelo menos. O Alfred morreu e o Alfred, para a surpresa de todos, tinha uma baita de uma grana no banco e ele deixou essa grana toda para o Dick. O Dick criou uma fundação, que é uma fundação que ajuda a reerguer, a cuidar das pessoas menos favorecidas em Bloodhaven. E aí, óbvio, ele atrai olhares contrariados, não só a figura do Asa Noturna, mas a figura do Dick Grayson também. A gente tem aqui a cachorrinha, simpaticíssima, cachorrinha de 3 patas, ela tem uma patinha a menos, mas isso não faz dela menos caótica, ela é simplesmente espetacular, enfim, a pata noturna, eu não lembro como ficou o nome dela em português. Enfim, mas essa história, ao longo dessas 9 edições aqui, eu li esse último volume bem devagar, para acabar bem devagar, para durar bastante, assim, porque eu não queria que acabasse. O que o Tom Taylor faz aqui é puramente gibi de hominho, é leve, é gostoso, é descontraído, é descompromissado, e essencialmente é o Asa Noturna mostrando por que ele é um dos grandes heróis do universo DC. Talvez mais até do que o próprio Batman, mais até do que a Mulher Maravilha. Com tudo que ele aprendeu com o Superman, talvez até mais até que o próprio Superman. Porque no fim das contas é um cara sem poderes. Mas é um cara que entende a responsabilidade que ele tem para com as pessoas, estando de uniforme ou não. A outra coisa que é incrível aqui é o traço. Em algumas edições ele não participa. Tem lá o Geraldo Borges, que é o brasileiro, que o nosso brasileiro também desenha pra cacete e tal. Mas, cara, quando tem o traço do Bruno Redondo, rapaz, o negócio muda totalmente de figura. É um cara que tem um traço leve, simples, um traço limpo. E principalmente é um cara que sabe desenhar personagens ágeis. Assim, o Asa Noturna é um ginasta. Então, ele é um cara que é atlético. Ele não é um brutamontes musculoso. Ele precisa ser aquele cara que você que está lendo vai ser convencido a perceber
que ele pula de um prédio para o outro com uma facilidade, com uma leveza tremenda. E isso o traço do Bruno Redondo traz. É colorido pra caralho, assim, sério, é lindo, 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 assim, é de babar, na verdade. E o que eu acho que é muito legal no caso dele é que ele sabe, ó, aqui, por exemplo, tem o encontro do Dick com o desafiador, por exemplo, você vai entender o motivo do desafiador. Caso você não se lembre, o Boston Brand, antes de morrer, era um ginasta. Então você vai descobrir o motivo deles estarem se encontrando. Mas enfim, ele sabe aproveitar bem essa coisa da linguagem dos quadrinhos, de um quadrinho para o outro. Quando ele faz o Asa Noturna pulando de um lugar para o outro, ele faz os malabarismos dele usando a linguagem dos gibis. Ele não está tentando fazer um storyboard de cinema, não. Ele está fazendo quadrinhos. Asa Noturna, escrito pelo Tom Taylor, maravilhosamente desenhado pelo Bruno Redondo. Os 9 volumes já saíram pela Panini. A gente deixa o link aqui embaixo, Gibi de Hominho, no seu ápice. Se você gostou do Gavião Arqueiro, da fase escrita pelo Matt Fraction e desenhada pelo David Aja, você vai amar esse Asa Noturna. Fica a dica. Melhor bundinha do universo DC.